Amados, uma boa tarde, dando continuidade o primeiro vídeo sobre o arrebatamento da igreja, sobre a primeira ressurreição, sobre quem vai fazer parte da primeira ressurreição, quem vai fazer parte da segunda ressurreição. Deu um momento que a igreja vai ser arrebatada, do arrebatamento da igreja de Jesus. Dando continuidade ao primeiro vídeo, eu estava lendo sobre a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículo 10, quando Jesus pede para o apóstolo João escrever para a igreja de Filadélfia, no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 10, Jesus fala para a igreja de Filadélfia, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, amado, aqui nesse versículo, esse versículo aqui, de Apocalipse 3:10, que os pastores falam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque Jesus vai arrebatar a igreja e depois vai ficar aqueles que vão ser degolados, perseguidos pelas bestas para ser provado, purificado e embranquecido. Só que Jesus, a igreja, o arrebatamento da igreja vai ser o último da igreja de Jesus. Das pessoas que vão ser salvas, de todos aqueles que vão ser salvos, que não aceitaram a marca da besta e não adorar a sua imagem, só vai ficar para a grande tribulação quem a receber a marca da besta e adorar a sua imagem, que é aí que vai acontecer as 7 taças da ira de Deus. Porque primeiro, amados, vem a abertura dos 7 selos. A igreja não foi arrebatada ainda. Aí vem o toque da 7ª trombeta, vem o toque da primeira trombeta, da segunda trombeta, da terceira trombeta, da quarta, da quinta e da sexta, da 7ª. No toque da 7ª trombeta é que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Então a igreja vai passar pela abertura dos 7 selos, a igreja vai passar pelo toque das 6 primeiras trombetas, e no toque da 7ª trombeta é que vai acontecer o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo fala aqui em 1 Coríntios, amados. O apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios, ele é bem claro quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Em 2 Tessalonicenses, muito se baseia em 2 Tessalonicenses, mas em 2 Tessalonicenses fala que o apóstolo Paulo fala, não é assim antes que se manifeste o homem do pecado, o iníquo. É necessário que o anticristo, o homem do pecado, se manifeste e faça guerra contra os santos de Deus, para poder a igreja, Jesus vir julgar o anticristo, as bestas, e salvar a sua igreja das garras do anticristo, das garras das bestas, de Satanás. Só que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, aqui, ó, quero ler para a igreja, para todos vocês pastores, para todos vocês evangélicos, e todos vocês que ainda não são evangélicos, que o arrebatamento da igreja vai ser no toque da 7ª trombeta. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, o apóstolo Paulo ele é bem claro, e aqui ele revela quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, está escrito: E eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos... 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Versículo 50 em diante. Agora digo isto, irmão, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Versículo 51. E eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui no versículo 51, o apóstolo Paulo revela
o segredo quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aí no versículo 52 ele fala: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, os mortos ressuscitam primeiro para depois vir o arrebatamento da igreja. Aí se você ler lá em Apocalipse 20, versículo 4, o que é que está escrito? Apocalipse 20, versículo 4 está aqui, ó. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 4. Quero ler aqui, Apocalipse 20, versículo 4. Vamos aqui. Vamos ler aqui, ó, Apocalipse 20, versículo 4. Vamos lá, Apocalipse 20, versículo 4. Vou levar você lá para o Apocalipse 20, versículo 4. Deixa eu pular aqui. O celular que é mais rápido. Apocalipse 20, versículo 4. 20, versículo 4. Vamos lá. Aqui. Vamos ler aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 4. Pronto. Versículo 4 está escrito: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, amado, aqui está bem claro. A igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Porque primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois vem o arrebatamento da igreja. Se os decapitados vão fazer parte da primeira ressurreição, então depois que a besta perseguir todos aqueles, a besta de Apocalipse 11, versículo 7, e as bestas de Apocalipse 13, perseguir todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provado e purificado e embranquecido, deu? Aí depois que a besta matar todos aqueles que vão ser permitidos por Deus de ser provados e purificados e embranquecidos, aí quando não tiver mais ninguém para ser salvo, e aí sim, aí vem o arrebatamento da igreja. Você, enquanto tiver uma alma para ser salvo, o Espírito Santo não vai sair da terra, não. Jesus, o comandante, não vai abandonar os seus filhos. O capitão não vai abandonar, sair da frente, da linha de frente da salvação, não. O Espírito Santo de Deus não vai abandonar enquanto tiver uma alma para ser salva. Agora depois, quando não tiver mais ninguém para ser salvo, quando todos aqueles que as bestas mataram, degolaram, decapitaram. Porque, amado, se você ler sobre as 7 taças da ira de Deus, Apocalipse 16, Apocalipse 16 fala sobre o quê? Sobre as 7 taças da ira de Deus, sobre as 7 taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Mas para quem? Aí é o juízo de Deus. As 7 trombetas não é juízo de Deus, são as 7, não deixa de ser um juízo, né? Não deixa de ser um juízo. A abertura dos 7 selos, o toque das 7 trombetas, não é juízo de morte, não é juízo para condenação eterna, é juízo para provar aqueles que vão ser necessários ser provados e purificados e embranquecidos. Aí Jesus vai dar mais uma chance, uma oportunidade para todos aqueles que estão aí nas igrejas, que estão com as suas vestes sujas, estão com as suas vestes manchadas, que estão aí pastores, crentes que estão aí nas igrejas de qualquer jeito, que não estão em santificação, estão com as suas vestes sujas, deu? E Jesus vai permitir de ser provado e purificado e embranquecido. Jesus vai permitir que as bestas de Apocalipse 11
pegue essas pessoas para ser provado, para ser purificado, porque quando as bestas pegar essas pessoas, esses crentes, os crentes, eles vão ser obrigados a aceitar a marca, ou aceita ou morre. Se não aceitar, vai morrer, vai ser degolado, decapitado. Mas aí ele está sendo purificado, embranquecido e provado, e purificado e embranquecido. Aí sim vão ser salvos. Todos que forem degolados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão e nem na sua testa, vão ser salvos. Agora, todos aqueles que receberam a marca da besta não tem mais direito à salvação. Que é aí sim, quando for ao Apocalipse, no Apocalipse 16, versículo 1, fala sobre as 7 taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra. Deu Apocalipse 16, versículo 1. E ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Versículo 2: Foi o primeiro e derramou sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mais maligna nos homens, que tinha o sinal da besta e que adorava a sua imagem. Versículo 3: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Versículo 5: E ouviu o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e hás de vir e de ser, porque julgaste estas coisas. Versículo 6: E visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Versículo 7: E ouvi outro anjo, outro do altar, que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Versículo 8: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abraçasse os homens com fogo. Versículo 9: E os homens foram abraçados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Então, amado, aqui que vem o juízo de Deus para todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Esse aqui vem o juízo de morte, e morte eterna, porque para esse já não tem mais direito à salvação, porque eles já aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem. Então vem o juízo de Deus. As 7 taças da ira, as trombetas, o toque das 7 trombetas é uma aprovação, Deus está permitindo para um flagelo, um juízo, mas um juízo de salvação, não é um juízo de morte, é um juízo de salvação, para provar aqueles que precisam ser provados e ser purificado e embranquecido. Entenderam? É isso que vai acontecer. Porque, amado, depois que vai, aí sim, aí nas 7 taças já é o juízo, já é para aqueles que receberam a marca da besta. Aí a igreja já não está mais, aí sim, só vai ficar aqueles que vão ser, que já receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Aí sim, aí para esses aí já não tem mais salvação. Aí sim, vem o juízo de Deus sobre eles, sobre todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Amado, eu vou terminar esse vídeo aqui. Mas no Apocalipse 20, versículo 4, diz o quê? Que o apóstolo João viu as almas daqueles que foram degolados por não adorar a besta e não receber o carimbo na sua mão nem na sua testa, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos e eternamente. Aí sim, aí começa o milênio, começa o reinar, Jesus começa a reinar durante 1000 anos com todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. De Jesus para cá, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, batizados nas águas, crendo no Evangelho de Jesus. Aí depois de 1000 anos é que vai acontecer a segunda ressurreição. Eu vou terminar esse vídeo e depois eu faço outro vídeo dando continuidade o primeiro e o segundo
deu? Para um entendimento maior sobre a ressurreição e sobre o arrebatamento.